Você está assistindo Bichos e Companhia. Voltamos com Bichos e Companhia e temos agora a presença da empresária Serli Caldas, que é proprietária da loja Aquário Mania e que vai nos dar algumas dicas de como começar no aquarismo. Essa entrevista foi sugerida pela Roberta Arruda, por e-mail do Bichos e Companhia. Olá, Serli, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Serli, já vamos começar então te perguntando, para quem quer começar com aquarismo, né? Como é que a pessoa deve fazer para escolher o tipo de vidro? Como é que funciona? Geralmente assim, nas lojas especializadas já tem as cubas de vidro pronta, cada uma nos seus milímetros, né? Elas já são conforme o tamanho do aquário, é a espessura do vidro. Isso aí, geralmente, a pessoa que confecciona os aquários já tem esse conhecimento. Aquela pessoa que for confeccionar o seu próprio aquário tem que ter cuidado com as dimensões do aquário. Não pode ser um aquário muito estreito, muito alto, porque exerce, tem uma pressão exercida que tem peixes que não aguentam essa pressão. Então, por isso, tem que ter esse cuidado. Sempre fazer um aquário com dimensões que sejam condizentes, tipo assim, um 40, 25, 30, claro, né? Ou um 60, 30, 40, né? Mas sempre tem um auxílio, né? Tem um auxílio, ou se for fazer o aquário em casa, fazer sempre com auxílio técnico. Ter alguém que oriente, ou já adquirir pronto. Senão acontece que nem a gente estava conversando antes, né? Que tu estava até contando pra gente, da pessoa comprar um vidro muito fino, querer montar um aquário enorme, né? E não... Acaba dando prejuízo. Às vezes o efeito fica meio contrário daquilo que a pessoa quer, né? Quer fazer muito grande, o vidro muito fininho, não funciona. E os tipos de peixes, assim, mais aconselhados para quem está começando? E a quantidade, assim, como é que... Geralmente, pelas literaturas, o que é mais indicado é assim, ó, peixes, 1 centímetro de peixe para cada litro de água. Isso aí para peixes pequenos, peixes tropicais. Para aquário, peixes de água fria, como king, os carpas, também conhecido como king, como cauda de véu, a gente já utiliza 3 centímetros por litro, porque o king ele cresce mais, ele precisa de mais espaço, assim como a carpa também. Então é necessário ter mais espaço para eles. Então não pode condicionar muitos peixes num espaço muito reduzido, porque tanto a carpa quanto os quingos, eles respiram o oxigênio da água. Então tu não pode, se tu for colocar num recipiente pequeno, é aconselhado trocar a água a cada 2 dias, no mínimo. Claro. E realmente até porque eles dependem daquele oxigênio que está ali dentro, né? Sim, e vai, conforme ele vai respirando, aquele oxigênio vai terminando. Porque ele não tem aquele tipo de respiração anaeróbica que o beta tem. O beta respira o ar da superfície, então ele tem um labirinto que processa essa oxigenação. Claro. E o king não tem isso aí. Ele fica naquele espaço dele ali. Naquele espaçozinho reduzido, ele vai consumindo, chega um ponto. É como se é uma falta de ar, né? Exatamente, ele acaba morrendo. Fica ofegante. Geralmente uma das coisas que a pessoa mais diz, meu peixe está sempre na superfície. Geralmente é isso, ele tem que trocar água rapidinho. Eu acho que isso aí acontece bastante, né? Seria até... até por falta de conhecimento. É verdade. Uma coisa muito importante também, não esquecer o neutralizador de cloro. Né? Você for pegar uma água da torneira, tem que ter um neutralizador de cloro, que tem em todas as lojas especializadas do ramo, tem. Claro. E assim, quais os tipos de aquários assim que montados? Tens algum? Tem os mais tradicionais, que são com filtro biológico, que é aquele tradicional filtro de placas, que é colocado embaixo do cascalho. Esse tipo de aquário, tu tens que deixar pelo menos, no mínimo uns 3 dias, processando, oxigenando a água com neutralizador de cloro, tudo, para que ele fique pronto para receber os peixes. Porque ele necessita do equilíbrio biológico do aquário. Ele não pode, por exemplo, montar um aquário com placas biológicas e em seguida já adicionar um monte de peixe, não funciona. Aí vai te dar um problema chamado eutrofização, que vai dar aquela água leitosa, aquela situação toda, que pode acontecer de perder os peixinhos. Isso, gente, até é importante que a Celi está falando, porque a gente já vê, eu já vi vários casos de pessoas que compram um aquário e por ansiedade, porque a gente gosta, né, não falando mal ou assim, mas por gostar tanto a gente acaba às vezes
ansiedade. Até muitas vezes dá um presente, assim, quer dizer, eu já quero montar porque ele está de aniversário hoje, coisa assim, é o exemplo que mais ocorre. Mas eu acho assim, tem outros tipos de aquários que pode ser montado no mesmo dia, com filtros mecânicos, sendo eles filtros de esponjas internos e também filtros externos, que tu pode montar no mesmo dia, colocar a água, colocar um neutralizador, né? E meia hora depois tu já pode colocar alguns peixes. Alguns, depois com o passar do tempo, que a água esteja mais cristalina, tu pode colocar outros. Claro, por isso é importante sempre a conversa, né? Ir até o local, conversar. Perguntar. E uma coisa também importantíssima é a pessoa, se a pessoa já tem peixes no seu aquário, diz, olha, eu tenho determinadas espécies, qual é que eu posso colocar com esta? Dizer para o lojista que tipo de peixe que ele tem. Então que ele anote, quando ele adquire o peixe, anote que tipo de peixe que eu estou comprando. Claro. Porque isso é importante, a pessoa não consegue saber, não tem noção do que a pessoa já tem no aquário. Ou informar, se for comprar peixes diferentes, e já informar quantos aquários tenho. Se eu tenho eu quero botar essa espécie dá para botar nesse aquário ou naquela outra. Então, para a pessoa, o lojista direcionar o que a pessoa realmente precisa. Até porque quem não entende, assim, não tem esse conhecimento que tu tens, né? A pessoa vai pelos olhos, esse é lindo. Tem muitos lindos, mas que às vezes não convivem com aquele outro. Geralmente chegam para mim e dizem assim, eu quero botar aquele roxinho, aquele amarelinho com preto, com esse gordinho vermelho. Vai dar briga na certa, vai ter peixinho apanhando aí. É verdade. Seria assim, quanto à iluminação dos aquários, assim, o mais simples, como é que seria? A iluminação existe a incandescente, que é com uma lâmpadazinha de 15 watts, né, que é uma mais tradicionalzinha. E é uma calhazinha que a gente acopla essa lâmpadazinha de 15 watts. E tem as outras que são as lâmpadas fluorescentes. Hoje em dia temos de diversas marcas, várias procedências, tanto nacionais como vem de fora também, todas muito boas, né? Claro que aí tem que ver o retorno que aquela iluminação vai te dar. Se tu quer botar uma lâmpada, dependendo também da altura do aquário. Conforme a altura do aquário e a quantidade de lâmpadas que tu vai colocar para te iluminar bem, vai te dar um colorido nos peixes. Principalmente essas que são específicas para aquário, ela possui um espectro de iluminação muito importante que realça cores no peixe, ela vai fazer com que as plantas cresçam mais. Tem lâmpadas específicas para as plantas que tu pode colocar junto também. Então, que não ocasionam um problema para os peixes. Não, de jeito nenhum. Agora tem uma série de coisas, a gente até estava conversando antes, né? Maravilhosas. Novidades maravilhosas, é verdade. Hoje em dia tem produtos de última geração que se tu não tens tempo para limpar o teu aquário, já tem um produto direcionado para esse tipo de função, quer dizer, a pessoa adiciona o produto semanalmente, pode ficar até 6 meses sem limpá-lo, só repondo a água que evapora. Claro, sempre vendo a quantidade de peixes, proporcional à quantidade de peixes, é a quantidade de produto que a pessoa vai utilizar no seu aquário. É verdade. Então tem que ser tudo bem, porque no aquarismo, como tu estás formando um mini mundo ali, então aquilo ali tem todo o equilíbrio biológico. São vidas. São vidas, são coisas que a gente precisa ter bem organizadas para te dar um retorno que tu precisa. Quando tu olhar, tu te encantar com aquilo ali. Com certeza. Entendeu? Então isso é importante. Verdade. Celia, o nosso tempo é curto, mas assim, olha, eu te agradeço, muito obrigada pela tua presença, muito obrigada pelas informações, pelas dicas, né, dos cuidados, que realmente tu é uma pessoa muito apropriada para falar sobre esse assunto, né. O programa, eu te agradeço, o programa TV Cidade, e fica à disposição o nosso programa para quando puder voltar também, para dar outras dicas, falar de novidades de peixes. Fica sempre à vontade. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a você e ao programa. Fico muito lisonjeada pelo convite. Eu que agradeço, muito obrigada. E se você quiser ter informações sobre algum assunto que diga respeito a animais ou sugerir uma pauta, entre em contato pelo nosso e-mail bichosicia@tvcidadepelotas.com.br. E agora chegou a hora da dica de saúde com o Dr. Marco Aurélio Mota. Acompanhe. Dica de saúde com o médico veterinário Marco Aurélio Mota.